Olá, gente, tudo bem? Que bom estarmos aqui hoje e entrando aqui com um quadro novo na nossa igreja, em nosso canal. E nós queremos trazer alguns assuntos, não de uma forma técnica, mas daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, que nós temos aprendido, o Senhor tem nos ensinado e serve de orientação para você, assim como serviu para mim e para todos que serão e estarão aqui convidados a estar conosco. Mas deixa eu apresentar a vocês quem está aqui conosco hoje. Neis, por favor, eu quero começar com o nosso pastor. Pastor, dê um oi para todo mundo que vai estar assistindo esse quadro. Olá, gente. Que bom poder estar aqui com você hoje para a gente estar partilhando aí um pouco de resposta a algumas inquietações e perguntas do nosso coração. Prazer estar aqui com vocês hoje e tenho certeza que será um tempo maravilhoso esse tempo junto aqui. Amém. Neis. Oi, pessoal. Como é que está vocês? Tudo bem? É muito bom começar esse novo momento. A gente sentiu que esse era o momento exato de conversarmos aqui, a equipe pastoral da igreja, sobre questões que envolvem o seu coração. Perguntas que foram sendo feitas ao longo dessas semanas de confinamento, várias questões que foram sendo feitas, e a gente achou que esse momento era o foro ideal para a gente conversar sobre isso, de uma maneira que você possa sentir aí, porque nós temos entendido isso dentro das nossas casas também, e nós queremos conversar à luz da palavra de Deus sobre aquilo que angustia seu coração, sobre aquilo que é uma dúvida sua. E hoje, especificamente, nós vamos conversar sobre questões de relacionamento. Esse confinamento tem trazido muitas questões sobre relacionamento, muitas questões de que marido e esposa não estão se entendendo, os filhos e os pais não estão se entendendo, às vezes tem que morar mais gente na casa, aí tem que morar com sogro e sogra. Aí é demais, né? Meu Jesus, é muita luta, né? Mas também tem que morar com genro e nora, e esses são problemas que estão se acumulando, porque antes, pastor, as pessoas se encontravam uma vez por dia, o marido, o chefe da família saía para trabalhar pela manhã, voltava à noite, encontrava lá, tomava um banho, jantava junto, já ia dormir. Ou então a família vinha para a igreja, e na igreja não há tanta interação assim. As pessoas iam para casa e se encontravam ali rapidamente, dormiam, e no outro dia a mesma rotina. Então o nível de que as pessoas se encontravam era muito pequeno. Mas agora o bicho está pegando. Agora está todo mundo junto e misturado, feito pão amanteigado dentro de casa. E aí começam os conflitos. Será que, na verdade, esses conflitos passaram a existir agora? Ou eles apenas estavam debaixo de um tapete em qualquer lugar da casa? Ou eram questões que não foram tratadas e quem sabe se esse momento não é o momento de fazer a limonada com o limão que aconteceu aí nas nossas vidas? É o momento de tratarmos de algumas questões que em algum momento elas viriam. E chegou o tempo, tá todo mundo dentro de casa, não tem mais para onde correr. E tem os dois, né? E tem um pessoal que está desesperado, Neibs, porque não consegue mais viver junto, né? Porque, como você disse, eram pessoas que estavam separadas, basicamente dormiam juntas, né? E não sabem como estar junto aí para viver junto. E tem um outro depoimento também da pessoa que chegou e disse o seguinte: uau, eu estava esse tempo todinho casado e não conhecia meu cônjuge, não acredito como ele é o máximo. Foi interessante ouvir esse depoimento de algumas pessoas, bem positivo, mas também de outros que estão tendo muita dificuldade de lidar com esse momento, né? Alguns estão descobrindo tesouros e outros estão aí bem... Tem algumas coisas Então, posso perguntar a todos mesmo? Vamos perguntar, vamos pra Então, cima. Eu quero já iniciar a primeira pergunta. Meu Deus. Como não matar o meu marido nessa quarentena? Meu Jesus amado. Eita, quem foi que fez essa pergunta? Não sei. Foi a Daniele, foi? Meu Jesus. Com certeza foi uma mulher, né? Foi uma mulher. Mas era muito bom que uma mulher respondesse isso, né? As mulheres é que sabem aqui como não vão matar seus maridos durante a quarentena. Então a gente pode reformular a pergunta: como não morrer nessa quarentena, os maridos, né? E aí, qual das duas responde? Eu me recordo de uma situação aqui que um amigo viveu, que começou um curso para casais, o curso Casados para Sempre, e o casal, na quarta lição do Casados para Sempre, decidiu que não ia mais fazer. Ligou para o casal líder e disse: olha, nós não vamos mais partir para frente, vamos encerrar aqui. Pai, mas por quê? Nós somos casados há 20 anos.
E nós nunca, durante esses 20 anos, nós nunca discutimos, nunca brigamos, nunca tivemos nenhum problema. E agora, depois que começou esse curso, nós brigamos de dia, de tarde, manhã, de tarde, de noite. Nós não nos entendemos de jeito nenhum. E o casal muito triste, o líder muito triste, foi para lá, foi para a casa deles. O que está acontecendo? E aí falou da rotina, né? A rotina era essa: saía de manhã, o marido levantava 5 horas da manhã, fazia o café da manhã enquanto a esposa ainda estava dormindo, ia ao trabalho, voltava às 7 horas da noite. Quando voltava, rapidamente só trocava de roupa, tomava um banho bem rápido e vinha para a igreja. Era um casal muito crente, estava na igreja, eu estava em algum evento, alguma coisa. Quando chegava à noite já estava muito cansado, já ia dormir. No outro dia a mesma rotina. No sábado ele trabalhava até 2 da tarde, mas ia lavar o carro, ia jogar o futebol, ia não sei o quê. Quando chegava em casa não se encontrava. No domingo passava o domingo na igreja. Ou seja, eles não eram casados, eles eram colegas de quarto, eram sócios de um negócio chamado paternidade, né? Eram sócios para criar os filhos. E aí, quando o curso começaram a vir os problemas que vieram à mesa, que já existiam, mas começaram a ser apresentados. Talvez essa pessoa que fez essa pergunta esteja vivendo a mesma coisa. Vivia um momento em que não tinha tanto problema assim porque estava longe, e agora está com muita vontade de matar o marido. Não mate, porque matar é pecado, em nome de Jesus. Mas a forma que eu acho mais correta de não matar o marido e não matar a esposa, e o marido não morrer, porque é uma coisa muito boa também não morrer, é conversar, se abster das emoções, dos sentimentos e conversar com a razão bíblica, né? Sentar na mesa e os dois conversarem e exporem aquilo que sentem também, mas sem a reação dos sentimentos, e sim a ação bíblica sempre. Eu já conversei com alguns casais e alguns disseram o seguinte: não, a gente leva o casamento, quando os filhos casarem, estiverem posicionados no mercado, a gente separa, né? E essa não é a solução, né? E aí, pastor, como sobreviver? Isso aí é aquela questão que o Neves acabou de falar, né? A sociedade pela paternidade, né? E o pior é que acontece isso muito. Os casais passam a viver em torno dos filhos. Claro que os casais, eles são um ambiente de proteção e amor de Deus para os filhos. Mas os casais, na verdade, eles devem sobreviver sem os filhos. Eles nascem sem os filhos, eles terão na caminhada, a maioria deles terão filhos, e serão essa proteção e essa expressão de amor e proteção de Deus sobre os filhos. Os filhos irão e eles devem permanecer. Então, o casal, ele existe antes dos filhos. Então, eles devem existir também sem os filhos, né? Aí, se não lança a síndrome, né? Síndrome moderna, que é a síndrome do ninho vazio, disso aí que você falou. O casal vive para cuidar dos filhos e esquece de se relacionar. Quando os filhos casam, ficam 2 pessoas dentro de casa desconhecidas, e aí a taxa de divórcio nessa época, 25, 28 anos de casado, é considerável no meio cristão, porque não se separaram à época, porque não ficava bem, não saía bem na fita, tinha os filhos para cuidar, mas os filhos foram embora. Temos que ter cuidado com isso. Nós somos crentes independentes do marido e da esposa, e somos crentes independentes dos filhos. E o relacionamento, como o pastor bem falou, marido e esposa, ele independe de filhos. Ele tem que ser pleno com Deus e depois completo, complementado pelo cônjuge. Eu já presenciei também nesse, e eu acho que vocês podem nos ajudar também com isso. Há problemas de muitos casais querendo transferir seus sentimentos, suas emoções que deveriam estar vivenciando com o cônjuge aos filhos, e gerando nos filhos uma expectativa que eles não podem suprir. E aí acontece exatamente esse ninho vazio, quando eles vão e eles ficam em casa, quando olham para si, perdeu o tempo, né? E aí o que fazer nesse controle emocional e você saber como lidar com as questões de transferir suas emoções, de um relacionamento emocional saudável com seus filhos e um relacionamento emocional saudável com seu cônjuge? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, aqui na Terra, quando eu posso, é viajar. É um negocinho que eu gosto, né? E eu aprendi um negócio importante viajando. Eu fui viajar um dia e quando eu entrei no avião, mal eu entrei, pela primeira vez que eu entrei no avião, mal eu entrei, a pessoa foi dizendo: se esse
bicho aqui despressurizar, máscaras cairão à sua frente. Meu Deus, nós nem subimos, esse bicho já está querendo cair. E aí ela deu uma informação precisa. Ela disse, olha, quando a máscara cair, você puxa ela para que o oxigênio passe e coloca primeiro em você e depois coloca na pessoa que está ao seu lado. Filho, esposa ou quem estiver ao seu lado. Mas primeiro faça isso com você, depois com as pessoas que estiverem ao seu lado. E na hora eu pensei, mas isso é muito injusto. Eu vou ter que salvar logo, eu sou herói da minha família, então eu tenho que salvar a minha família primeiro para depois tentar fazer isso. Não dá certo. Quando despressuriza, você não tem muito tempo. Se você for tentar salvar alguém, você morre antes, você desmaia antes de tentar salvar alguém. Então o certo é fazer isso. Então trazendo isso para o casamento é um ensinamento. A primeira relação que tem que ser oxigenada é relação conjugal, é relação marido e mulher. Essa tem que ser oxigenada primeiro, porque quando você salva esse relacionamento, os outros são decorrentes disso. É tanto que quando um filho, quando o marido briga com a esposa e ele não bate na esposa, e a esposa não bate no marido e não deve bater mesmo. Quando o filho vem falar, né, o Levi, meu filho, sofreu muito com isso. Quando ele vem falar qualquer coisa que chega perto, aí como o marido não vai bater na esposa, bate no filho. Menino, sai daqui! Dá logo uma mãozada no... Os filhos sofrem o mau relacionamento que os pais têm. E isso é causa também do ninho vazio. Quando essa meninada cresce, não tem mais o que fazer. Então, se tem que salvar, salva o relacionamento conjugal primeiro, porque o resto decorre disso. Então, aproveitando que você colocou uma boa pergunta, ainda não está aqui, a gente avança para a próxima, mas eu acho que vale a pena fazer. Qual o melhor momento para um recém-casado terem filhos, pastor? O melhor momento para recém-casado ter filho, eu sou fruto desse primeiro momento, né? Com menos de um ano, eu estava ali nascendo. Isso pega de surpresa muitos casais, porque a gente hoje pensa muito o seguinte: programar a vida, estabelecer a vida para depois casar, programar a vida, estabelecer a vida para depois ter filhos. E nessa questão, às vezes, a gente vai privando a gente de coisas muito importantes na vida da gente. Não digo que você deva ser irresponsável e não contabilizar, se preparar para um tempo. Mas também a gente começa a se questionar por que a gente hoje quer controlar tanto as coisas, né? Cada vez mais estamos casando mais tarde, cada vez mais estamos tendo filhos mais tarde. E a gente não percebe que nós estamos deixando de desfrutar coisas bem importantes na nossa vida nessa questão. Eu preciso estar bem, preciso preparar tudo para receber. Então, se o casal está de acordo e ele casou e já quer ter filhos, que tenha, né? Aprendi algo com meu avô que nunca esqueci. Chegou para mim e disse: meu filho, o que é que está faltando para você casar? Estou tentando arrumar algumas coisas aí para a gente poder casar. Meu filho, você não precisa de muita coisa, não. Se você tiver 2 pratos, 2 talheres, já dá para casar. E aí, casei pouco tempo depois. Meu filho, só vocês dois? Cadê os herdeiros, os filhos? Bom, a gente tem que se cuidar aí, né, vô? Se preparar, né, vô? Meu filho, onde come 2, come 3. E, na verdade, é interessante que eu tomei aquela palavra do meu avô. E assim, quando eu casei, poucos meses eu fui promovido, né? Poucos meses já fui promovido. E assim, Deus foi abençoando a gente de uma forma tão especial. Então a gente espera a bênção chegar para dar o passo de fé. Na verdade, os que creem, eles dão um passo de fé com responsabilidade, né? E eles são abençoados. E os filhos não vieram ainda porque Deus ainda não nos quis dar. Mas eu e Dani estamos prontos para recebê-los tanto quanto Deus quiser nos dar. Isso é interessante porque tanto tem as pessoas que querem ter filhos logo, e isso tem os prós e os contras, mas também tem aqueles que, como o pastor falou, postergam tanto isso que chega um momento que eles vão ser avô e avó dos próprios filhos, né? Eu tenho um parente da minha família que ele escolheu assim, ele teve filhos com 46 anos de idade, né? 47 anos de idade, e o filho dele hoje tem 2 anos, e eu sou mais novo que ele, mas eu já estou na idade de ser avô. Minha filha casou há pouco tempo, né? Meu filho casa daqui a 1 ano. Eu já estou me preparando para ser avô, então os meus sobrinhos vão conviver na mesma idade com os meus netos.
E isso tem uma questão. Quando eu casei muito novo. Eu tinha 22, a Rochelle tinha 18. A Rochelle tem muita sorte de ter casado com um homem bonito, que nem eu e tal. Mas naquela época, houve um problema que eu era muito imaturo, pastor. Então, a forma de eu repreender meus filhos, né, eu tive que pedir muito perdão a eles agora na fase adulta, na adolescência, fase adulta deles, porque eu era muito imaturo para tratá-los. Mas isso é um mal menor, é um mal muito menor. Sabe por quê? Porque hoje eu estou vendo esse meu parente o menino já está naquela fase de correr e ele não tem mais o pique, ele não tem mais o gás. Aí eu fico imaginando quando esse menino tiver 15, naquela janelinha 14, 17, que a gente sabe que é uma janela complicada e que merece a gente gasta muita energia física e mental. E essa energia física e mental já não é tanto assim. Essa fase já deve ser a fase do avô, né? Que é aquele amor descompromissado, né? É uma outra fase de amor. Então, no caso desse meu parente, veio essas questões. Agora, também ele trata o filho com muito mais maturidade do que eu tratei lá atrás. Então tem essas questões dos prós e dos contras, mas se eu tivesse que fazer, eu fazia tudo do mesmo jeito. Eu teria filhos na mesma época, porque hoje eu posso, ainda novo, que eu sou muito novo, ainda novo, curtir eles casados, né, e presta a casar, e daqui a pouco curtir meus netos aí, se for a vontade do Senhor. Maravilha. E os casais que não têm filhos, né, eu vou quase 15 anos de casado já com Dani, e a mesma mulher, né, porque agora o pessoal tem... Boa, pastor, boa. Então, 15 anos casado com a mesma mulher, com a Daniele, e assim, nós não temos filhos, né, e na verdade isso não privou a gente de maneira nenhuma de viver a família como Deus planejou, né. Estamos privados de filhos até uma época que Deus quiser nos abençoar, ou não, está nas mãos dele. Mas isso, por exemplo, é um tempo incrível para a gente, porque eu cresço muito em estar junto dela, a gente tem liberdade para fazer algumas coisas que nós sabemos que determinadas coisas que nós conseguimos realizar hoje não seria possível com os filhos. Mas isso não é motivo pelo qual nós não temos filhos. Porque se nós tivéssemos filhos, nós também realizaríamos outras coisas que hoje nós não realizamos como um casal sem filhos. Então, assim, você que é um casal que por algum motivo você ainda não tem filhos e já tem tentado e eles não têm vindo, tranquiliza teu coração e desfruta a alegria de estar junto com teu esposo e com tua esposa. Desfruta a alegria de estarem juntos e viver esse momento que Deus está presenteando a vocês. Vamos agora para a pergunta número 2. Quando procurar aconselhamento de um casal com mais experiência? Terceira pergunta é: o que fazer quando somos incompatíveis nas atividades físicas? Nós somos atletas, né? Eu sei como é.